Olá, exploradores do desconhecido, e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nas areias do tempo para desvendar um dos mistérios mais arrepiantes da história. A maldição do faraó Tutankhamon. Foi uma série de coincidências mortais ou a manifestação de uma antiga força sobrenatural? Preparem-se, porque a história que vamos contar vai muito além dos livros de história. Estamos em 1922. O arqueólogo britânico Howard Carter, financiado pelo nobre Lord Carnarvon, faz a descoberta do século, no Vale dos Reis. No Egito, após anos de busca incansável, eles encontram a tumba praticamente intacta do jovem faraó Tutankhamon. A notícia corre o mundo: tesouros dourados, artefatos magníficos e a promessa de desvendar segredos de mais de 3.000 anos. Mas mal sabiam eles que, junto com o ouro, poderiam ter despertado algo sombrio. A lenda da maldição começa a tomar forma. Dizem que na entrada da tumba havia uma inscrição sinistra que alertava: a morte virá em asas velozes para aquele que perturbar a paz do rei. Embora a existência exata dessa inscrição seja debatida, o que aconteceu em seguida parece ter saído de um filme de terror. O primeiro a sentir a fúria da suposta maldição foi o canário de Howard Carter, um pequeno mascote da expedição. Segundo relatos, a gaiola do pássaro foi atacada, e ele foi devorado por uma cobra naja, o símbolo da realeza e proteção dos faraós. Um mau presságio, para muitos, foi o primeiro aviso. Poucos meses depois, em abril de 1923, a tragédia atinge o coração da expedição. Lord Carnarvon, o patrocinador, morre de forma súbita e misteriosa no Cairo. A causa oficial foi uma infecção generalizada, iniciada por uma picada de mosquito que ele cortou enquanto se barbeava. O mais estranho, no exato momento de sua morte, um apagão inexplicável mergulhou toda a cidade do Cairo na escuridão. E a milhares de quilômetros de distância, em sua mansão na Inglaterra, sua cadela, Suzy, uivou e caiu morta. Coincidência? A imprensa mundial não achou. As manchetes sobre a maldição de Tutankhamon explodiram, e o pânico se instalou. A partir daí, a lista de mortes misteriosas só cresceu. George J. Gould, um financista americano que visitou a tumba, adoeceu com uma febre logo após a visita e morreu meses depois. O príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, do Egito, foi assassinado por sua esposa em Londres, em 1923, pouco depois de ter sido fotografado na tumba. Sir Archibald Douglas Reed, o radiologista que examinou a múmia de Tutankhamon, morreu de uma doença misteriosa em 1924. Arthur Masse, um dos membros mais importantes da equipe de escavação de Carter, que ajudou a derrubar a parede da câmara funerária, morreu de pleurisia em 1928. A cada nova morte, a lenda se fortalecia. As pessoas envolvidas, direta ou indiretamente com a abertura da tumba, pareciam estar marcadas. Richard Bethel, secretário de Howard Carter, foi encontrado morto em sua cama em 1929, supostamente por asfixia. Seu pai, Lord Westbury, atormentado pela morte do filho, suicidou-se, atirando-se da janela de seu apartamento. O carro fúnebre que transportava seu corpo ainda atropelou e matou uma criança no caminho para o cemitério. Era como se uma onda de desgraça seguisse todos que tocaram no sagrado descanso do faraó. Mas e o lado cético da história? Os cientistas e historiadores têm explicações bem mais terrenas para essas tragédias. Vamos analisar os fatos. A tal inscrição da maldição provavelmente nunca existiu da forma como foi popularizada pela imprensa sensacionalista da época. Inscrições de proteção eram comuns, mas geralmente pediam aos deuses que punissem os ladrões de túmulos. Não prometiam uma morte sobrenatural imediata. E quanto às mortes? Muitos argumentam que foi uma questão de probabilidade e de ciência. A tumba de Tutankhamon esteve selada por mais de 3.000 anos. Imaginem o que poderia estar crescendo lá dentro. Esporos de fungos antigos e bactérias perigosas poderiam ter sido liberados no ar quando a tumba foi aberta. Lord Carnarvon, com a saúde já debilitada, poderia ter inalado esses patógenos. E a picada de mosquito foi apenas o gatilho que levou a uma infecção fatal em um sistema imunológico já comprometido. Análises modernas de tumbas antigas já encontraram espécies de aspergillus, um fungo que pode causar reações alérgicas graves e infecções pulmonares. Além disso, vamos olhar para as estatísticas. Das 58 pessoas que estavam presentes quando a tumba e o sarcófago foram abertos, apenas 8 morreram nos 12 anos seguintes. O próprio Howard Carter, o homem que liderou tudo, viveu por mais 16 anos,
morrendo de causas naturais aos 64 anos em 1939. Se a maldição era real, por que ela poupou seu alvo principal? Muitos dos que morreram já eram idosos, ou tinham problemas de saúde pré-existentes. A expectativa de vida na década de 1920 era muito menor do que hoje, e viajar para o Egito naquela época já era um risco por si só. A verdade é que a história da maldição foi, em grande parte, alimentada pela imprensa da época. Era uma narrativa fantástica, que vendia jornais e capturava a imaginação do público. Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, e um fervoroso espiritualista, declarou publicamente que acreditava que a morte de Lord Carnarvon foi causada por elementais malignos criados pelos sacerdotes egípcios para proteger a tumba. Essas declarações, de figuras famosas, ajudaram a solidificar a lenda na cultura popular. No final, ficamos com duas versões da mesma história. De um lado, a ciência, com explicações lógicas sobre fungos, bactérias e a inevitabilidade estatística da morte. Do outro, a lenda. Um mistério. A ideia de que forças antigas e poderosas não devem ser perturbadas. A maldição de Tutankhamon pode ter sido uma incrível série de coincidências trágicas, amplificadas pela mídia. Ou, talvez, seja um lembrete de que existem segredos no universo que nossa ciência ainda não consegue explicar completamente. A tumba de Tutankhamon nos deu tesouros inestimáveis e uma janela para o passado. Mas também nos deu uma história que continua a nos fascinar e assombrar, uma história que nos faz perguntar: até onde podemos ir em nossa busca por conhecimento, sem desrespeitar o sagrado? Coincidência mortal ou uma força sobrenatural esquecida? A resposta talvez continue enterrada nas areias do Egito, esperando para ser descoberta, ou para permanecer um mistério eterno. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Foi tudo obra do acaso? Ou a vingança de um faraó? Adoramos ler as teorias de vocês. Se você gostou dessa viagem ao coração do Egito Antigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras explorações de mistérios. Obrigado por assistir e até a próxima.